Gravando. Beleza. Começa do começo. Então vamos lá. Aqui, ó. Peraí, cadê eu? Ah, primeiro passo para a gente fazer qualquer mapa é setar uma referência, certo? Então, no caso, como se trata de uma taquicardia atrial, a gente precisa setar algum seio coronário, certo? No caso aqui, ó, nesse meu caso de ontem, não era uma TA, mas só exemplificando, tá vendo que eu tinha um seio coronário distal bem grande aqui, né? No canal atrial, né? O potencial atrial estava grande. Então, obviamente, que eu vou setar como o algoritmo de detecção o que tiver melhor, né? Então, se a gente olha o seio distal e eu tenho uma onda positiva maior do que a negativa, então eu vou setar como maximum value, certo? Agora sim, o que a gente vai setar se vai ser seio proximal, distal, aí varia um pouco, eu acho que tem duas opções, né? Às vezes o médico quer, não, se é uma extracístole lateral esquerda, por exemplo, não, seta pelo seio distal. Só que se o seu seio distal tiver ruim de sinal, como por exemplo esse meu proximal aqui, ó, se ele tivesse assim, aí você fala, ó, doutor, tá muito ruim para mim, então dá uma ajustada no seio. Ou ele joga um pouco o seio mais para frente, ou ele puxa um pouquinho mais para trás. O importante é que nós tenhamos uma boa leitura do sinal atrial no seio coronário, porque senão, se ele for um sinal muito pequeno, né, se você setar ele como máximo ou mínimo valor, ele pode ficar variando, porque ele não vai ter uma leitura tão acurada, porque o potencial não está legal. Tá? Então, isso é muito importante. A referência sempre estar bem. ah, Como é que eu falo? Tá bem setada para que ela fique bem estável. Se a referência ficar variando, seu mapa vai ficar uma bosta, tá? Então aqui, ó, então para a gente setar a referência, channel setup lá em cima e reference channel, certo? Aí a gente vai clicar ali e colocar a referência que tiver melhor para a gente, tá? No caso aí seria do seio coronário que a gente está buscando e o critério de detecção que nós temos maximum value, vai ter o e outra coisa que é legal colocar, tá? O RMask para fazer casos de seja TA ou Ah, Flutter, que uhum. geralmente o Flutter, ele geralmente não, mas assim, pode acontecer em algumas TAs também. Se tiver dissociado átrio de ventrículo, certo? Às vezes ele faz um 2 para um ali fixo, ok. Mas às vezes a frequência atrial é tão alta que dissocia o ventrículo. Então o ventrículo ele fica como se fosse um BAVT, tá? Ele fica sambando na tela ali. Se esse QRS eventualmente cair dentro da sua janela de aquisição e o RMS que estiver ligado, ele vai desconsiderar esse ponto, ele nem vai pegar. Tá? Então é legal, porque às vezes a gente está próximo à válvula e cai um QRS na janela, às vezes ele pode pegar um potencial ventricular ali e dar uma sujada no mapa, tá bom? Então, o RMS que é sempre legal ligar em arritmias atriais. E aí a gente vai selecionar o nosso critério aqui de detecção, tá? Via de regra, gente, sei horror, mas eu uso ou maximum value ou mínimo. Downslope, upslope, cara, eu acho que para critério de referência, eu acho que eu nunca usei, tá? Talvez para o catéter mapeador, já usei um downslope, mas assim, via de regra, reference channel, ou pico máximo ou mínimo, tá? Que é o que vai ficar mais estável. Mas com aquele sinalzão que você tá lá de secundário, Max Venom mesmo, né? Isso, exato, com certeza. Então foi o que eu deixei selecionado. Downslope ou upslope, eu só uso quando o pico da referência que eu estou pegando ele não é muito definido. Às vezes é um QRS muito largo, né? Aí não tem um pico para pegar o valor máximo. Aí você pega a subida ou a descida, fica melhor a detecção. Principalmente Certo. extracis,
que o QRS fica muito largo e às vezes ele não é apiculado, ele é arredondado. Uhum. Boa, legal. Então, a gente vai usar como a referência. Então, ele vai ficar em verdinho e amarelo aqui, né? Nossa referência principal. Eu não setei aqui, mas a depender do caso, é até interessante, eu faço isso muito em Flutter. Em TA, dá para fazer também, mas desde que você tenha o outro potencial do seio também muito bom. Se ele estiver ruim, não vai ficar legal. A gente setar esse Second Reference Channel, tá? Então, por que que eu acho legal? Eu acho que talvez em TA um pouco menos, tá? Mas em Flutter, você tem dois potenciais. Vocês me enxergam aí ou estão me vendo ou não? Sim. Sim. Tá? Às vezes você tem dois potenciais, né? E quando aí você está num caminho de Flutter lá, está numa trajetória, né? Num circuito. Se de repente, por algum motivo que eu já vi, esse Flutter ele pega um outro caminho e volta, obviamente que via de regra, assim, né? Geralmente o ciclo vai mudar, vai variar. Então, assim, se a gente estiver usando o autopilot, ele já não vai pegar, né, esse ponto, porque o ciclo alterou, então ele fala, bom, então é outro circuito, é outra arritmia. Mas eu já vi, é muito difícil, mas eu já vi dois flutters, dois circuitos, na verdade, com um ciclo muito parecido, tá? Só que o que modificava, o que mostrava que era um outro circuito e não o mesmo, é porque o seio coronário ele estava fixo, de repente ele alterava um pouco vamos colocar assim, até se a gente setasse, né, olhasse os sinais, ele alterava o sentido desses sinais e a distância entre eles, né? Então, para esses casos, eu acho interessante o Second Reference Channel. Talvez para uma TA, desde que tenha dois potenciais bons, eu acho que vale a pena também. E aí a mesma coisa. Só que aí, obviamente, que vocês vão setar um outro canal de referência ali do SEI, né? E colocar o critério também. No critério da segunda referência, ele habilita também o absolute value, tá? Mas aí vocês vão colocar o que estiver mais estável, tá? Estiver bem apiculado, igual a gente está comentando aqui. E se vocês fizerem isso, vai aparecer uma outra referência aqui que vai estar em roxinho. E ele vai ser essa segunda, acho que ele aparece como um deltazinho, se eu não me engano, em roxo, e ele é essa segunda referência, tá? Porque é o que a gente usaria o PS aqui, né, do autopilot, justamente que ele vai dar essa diferença entre uma referência e outra, e se essa diferença aumentar ou diminuir, ele entende que é uma outra arritmia, né, ou uma catetada, alguma coisa, e ele não pega aquele ponto, tá? Então seria uma outra opção. Então, setada a referência, se estiver muito rápido, vocês me falam, tá? Setada a referência, vocês observam, né, o pontinho vermelhinho aqui, está caindo exatamente onde eu quero, e observem o ciclo lá em cima, né, está ali 916, né, 65 batimentos por minuto, veja se ele também fica estável, tá? Que é o que vai te dar uma ideia de que se sua referência ela está caindo sempre no mesmo lugar. Óbvio que vai ter uma variaçãozinha ou outra, né? Ó, de 866, 858, né? É porque isso aqui é um ritmo sinusal, então você vai ter uma variação um pouco maior, até respiratória. Geralmente, em TA sustentada ou flutter, fica bem cravadinho, fica bem legal. A variação é muito pouca, né? Só um adendo, taque atrial, pelo menos na minha experiência, ela é chata de fazer porque nem sempre a taque atrial ela se sustenta. O flutter, beleza, ele engata lá e vai embora. A TA, cara, às vezes ela entra, dá uns 10 batimentos, sai da TA, aí faz umas duas extrasístole, aí faz uma TA não sustentada, para, sabe? Então, o chatinho de mapear TA
é esse ponto. Então, é, Mas, aí, se tiver realmente essa variação, a janela de ativação vai cair fora, né? É isso que você quis não, dizer? não é isso. Já vamos entrar nessa janela aqui, então, e aí eu te explico aqui, ó. Então, o que que eu vou fazer, ó? Você viu? Se E vocês repararem na janela, né, que eu puxei a tirou o minha, ventrículo. tirei ventrículo, tá? Então, por quê? Caso ele vá para o ventrículo sem querer ou esteja próximo à válvula ali, for uma TA 1 para 1, né? Esse potencial ventricular do catéter, no caso, vai ser o mapeador, né? Ele vai ficar fora da minha janela ali, vai ficar nessa cortina branca e não vai ser considerado no mapa, né? Não corre o risco, na verdade, de ao invés de ele pegar o sinal atrial, pegar o ventricular e jogar no mapa, né? Que aí vai distorcer todas as minhas cores ali. Aí, ó, a questão, aí o que que eu costumo fazer também? Veja, só um adendo aqui. Quando a gente ajusta a janela, a gente procura ajustar quando, quando a gente pega um potencial da taquicardia. Por que que eu digo isso? Porque, por exemplo, às vezes você deixou a janela setadinha, bonitinha, que nem eu estou aqui em sinusal. Peguei a referência, tirei o ventrículo, tá beleza. Aí induz a arritmia. De repente, a hora que induz essa arritmia, esse ventrículo, sei lá, ele pode dar uma colada, ele pode andar um pouco mais, né? Então você vai ter que ajustar essa janela outra vez, né? Para tirar o ventrículo. Então, assim, dá para fazer um pré-ajuste da janela, né? Durante o ritmo sinusal ali, mas sempre que induzir a arritmia, fiquem atentos, porque é a mesma coisa que, por exemplo, eu deixei ela ajustada bonitinha aqui em sinusal e induziu o flutter. Flutter, você vai ter que, aí você vai ter uma outra concepção de janela, que é uma reentrada. Então, assim, o ideal é que a gente ajuste essa janela na arritmia, para ela ficar bem certinha. Mas a gente pode deixar ela meio que pré-ajustada para ser mais rápido, né, quando tiver em sinusal. Tá? Então, o que eu quero dizer é, se eu fiz esse ajuste legal aqui, de repente induziu o ataque e esse ventrículo, às vezes, adiantou um pouco, ou o ventrículo abriu um pouco mais para frente, porque o nó AV está dando uma segurada. Então, assim, aí você pode estender um pouquinho sua janela. Então, tem esses ajustezinhos, tá? Hum. Mas aqui no caso, o que que eu fiz então? Tirei ventrículo. A minha janela da esquerda, que estava em menos 200 lá, eu joguei ela um pouquinho mais para cá, né? Talvez uns, sei lá, uns 50 milissegundos, 80 milissegundos antes da onda P, tá? Por que que eu não deixo ela tão aberta para a esquerda? Não teria problema, tá? Hum. Mas, às vezes na linha de base, o catéter mapeador pega um ruído lá no comecinho da janela e ele coloca como um super precoce para você, né? E suja seu mapa. Então, aí você tem que toda hora ficar limpando alguns potenciais ali que aparecem precoces demais e que você sabe que na verdade é um ruído. Então, assim, é só para minimizar ter que ficar limpando tanta coisa, tá? Obviamente que durante o mapeamento vai pegar ponto errado, por isso tem que estar atento, e você já procurar e vendo se esse ponto faz sentido ou não, para você ir limpando. Porque se você pegar um monte de ponto que não faz muito sentido e for limpar tudo lá no fim do mapa, vai dar muito mais trabalho depois. Tá? Então, o que eu faço? Faz Tiro o sentido ventrículo. olhando ponto a ponto e olhando se ele está dentro da janela ou não, né? Cara, você vai sentindo isso. Eu posso até rodar um mapinha aqui, que eu, que eu tenho de Flutter sendo construído. Tá? Tudo bem que é um Uhum. Flutter, mas só para poder explicar essa noção, que você vai ter essa noção baseado nas cores. Vamos supor que você está pegando aqui e está verdinho, né? Aí, de repente, cara, você pega um ponto aqui do lado que está
super precoce ou muito tardio. Aí você olha e fala, cara, Você diz o que é? a Pela cor, cor do mapa, né? isso, então, Ok. isso. Então, É, assim, eu ele tô vai querendo dizer assim, sujando o mapa. As cores não fazem muito sentido. Ele Entendi. vem criando um mapa de cores que faz sentido, de repente você vê um ponto vermelho ali no meio. Ou tem dois Uhum. pontos vermelhos, um lá em cima e um aqui embaixo. Não faz sentido. Um deles está errado, entendeu? Você tem que ir vendo a Entendi. coerência ali. É exato, observação. coerência, exatamente. Então, as cores têm que ir fazendo sentido, né? Ela tem que ir caminhando de um precoce, se for uma focal, né? Ela tem que ir caminhando de um vermelhinho precoce e se estendendo, né? Fazendo coerência com as cores até chegar num roxo mais lá distante, certo? Uhum. É isso que estou querendo dizer. Tá. Ah, então, setamos Rapidinho, refer... só uma pergunta, Gustavo e Marcos. Marcos saiu, né? Não, tá aí, ele só, acho que só desativou a câmera. Deixa eu te perguntar, aquela TAC atrial que a gente fez com o Dr. Rafael, qual era o nome do paciente, você lembra? Tá, que é trial, tá? Vou pegar Acho que foi aqui. aquele primeiro caso que a gente fez aí. Oi, deixa eu olhar aqui. Eu tô perguntando porque eu vou carregar aqui no simulador e aí a gente vai olhar ele também. Eu lembro que Desculpa você te carregou até interromper aquele aí, dia lá doutor na Rafael. sala. Foi agora da última vez, né? Não, da primeira vez que eu. É, primeira vez que eu. É a primeira vez que você veio. Foi o primeiro paciente que a gente fez. A gente fez naquele dia dois pacientes, Antônia Vilma Tá? e José de Antônia Vilma, qual o Ribamar. sobrenome? Só Antônia Vilma? Não, Antônia Vilma de Souza Lima. De Souza Lima. Acho que eu não tenho aqui, velho. Não lembro onde que eu guardei. Notícia vencida. Tá, de Souza Lima. E a outra? O outro foi José de Ribamar Pereira de Souza. Tá. Mas essa Ferreira. foi com o Jonatas, foi no dia seguinte. Beleza. Não, esse foi com o Gustavo que vocês fizeram esses casos. Eu não fiz caso com o Jonathan? Ah, não, então tô pegando o nome errado, peraí. Não, não é. Não, né? Na verdade é o paciente do Jonas, mas foi com. Foi o Renan, verdade. É Isso. porque aparece Ah, Jonatas então, aqui. Foi aquele. Foi aquele lá do Renan. Isso. tá. Foi esse mesmo, foi Antônia Vilma e José de Ribamar Pereira de Souza. Isso. Vou ver se eu acho aqui. Beleza. Gu, desculpa atrapalhar. mas... Então, ah, retomando aqui, setei minha referência, fechei minha janela ali, tirei ventrículo, certo? E ajustei minha janela da esquerda também para não ficar tão aberta, tá? Não pode fechar demais também, senão às vezes você tem um ponto bem precoce ali que você acaba deixando fora da janela, tá? Como é uma arritmia focal, uma ataque atrial, a sua janela ela pode ser mais dinâmica, tá? O que eu quero dizer com isso? Às vezes, vamos supor que você fechou muito a janela aqui para a esquerda e você viu que tem um potencial precoce que está fora dessa janela, né? Aqui da esquerda, cadê? Essa daqui. Você fala, putz, então você pega e abre um pouco mais sua janela para a esquerda. Quando é uma arritmia focal, não tem problema a gente ficar fazendo ajuste de janela, tá? Se for uma arritmia reentrante, um flutter e tal, aí a gente tem que ter uma janela fixa, que a gente tem que respeitar o ciclo da arritmia, tá bom? Mas num caso, se for uma TA ou uma extrasístole, aí tudo bem, você pode ajustar essa janela se precisar, sem problemas, ao longo do mapa, né? Então, beleza. Feito isso, vocês veem ah, então eu tenho minha janela da esquerda antes daqui da onda P, né, uns 50, 80 milissegundos antes dela, para poder pegar o potencial mais precoce. Obviamente que você sempre vai pegar
o que for a arritmia. Então, se for uma extrasístole atrial, isso é uma coisa que tem que tomar muito cuidado. Parece meio óbvio, mas eu já peguei mapas que não deram certo, o cara, pô, não tá dando certo, tal, o que eu tô fazendo de errado? O que que acontece? Se for uma extrasístole, no caso era uma extrasístole atrial direita, né? Ora, ele pegava um potencial de ritmo sinusal e coletava esse ponto, ora ele pegava a extrasístole e coletava o ponto, tá? Então, sempre tomar muito cuidado do ponto que você for coletar para o mapa, ele ser a arritmia, seja Ah, TA ou exercício. seja extrasístole, tá? Tá. Tomar cuidado, porque às vezes na extrasístole direita, como o nosso seio coronário, concordam que em sinusal ele vai estar proximal ao distal, certo? Vai estar essa escadinha do proximal até o distal, assim. Se for uma extrasístole ou uma TA direita, muito provavelmente seu seio vai ficar muito parecido, né? Ele vai continuar proximal distal. Então, às vezes é difícil de você bater o olho e falar, putz, isso aqui é uma é arritmia ou é ritmo sinusal do paciente. Aí o que que a gente pode ver? Obviamente que a gente pode comparar a onda P, certo? Então, assim, se de repente é um ataque de boca de seio coronário, né, ou uma extrasístole ali. Como ela está ali na boca do seio, se ela despolarizar ali, ela vai ativar o átrio de baixo para cima. Então, a hora que a gente olha nas derivações inferiores, D2, D3, AVF, ela vai estar negativa. Em sinusal, essas derivações são positivas, certo? Então, você pode bater o olho no eletro para comparar. Confesso que não é toda arritmia atrial que dá para enxergar direito essa onda P e falar, puta, é. Então, por isso que eu falo que TA, para mim, é chatinho. Então, você pode olhar pelo eletro, ou, obviamente, você pode ver pela ativação do seio coronário. Mas, como eu disse, quando ela é direita, a ativação é muito parecida, né? Então, tem que ficar atento a esses pontos. Sempre pegar a arritmia, não pegar sinusal e arritmia ao mesmo tempo, que seu mapa vai ficar completamente errado. O que eu faço para ajudar? Quando é que eu gosto, né? Particular meu. Quando é uma extrasístole, ou mesmo uma TA, como eu disse, se a TA for bem sustentada, cara, e cravar uma frequência e ir embora, sucesso. Se ela ficar, faz 2 batimentos de TA, sinusal, uma extrasístole, e fica aquela coisa não sustentada, eu gosto de diminuir minha velocidade aqui, ó, deixar em 50 milímetros por segundo, né? Por quê? A hora que eu tenho uma extrasístole, deixa eu ver, eu acho que eu até peguei uma extrasístolezinha aqui, vamos ver se eu peguei mesmo. Na hora que eu tenho a extrasístole, como eu tenho uma visão maior, tá vendo? Ó, eu tenho pelo menos 3 batimentos aqui. Então eu consigo comparar no olho, né? A distância entre esse e esse, e aí eu vou ver que a minha extrasístole ela vai estar com uma distância mais encurtada desse meu segundo batimento, né? Então é uma maneira, uma terceira maneira aí de eu visualizar, falar, putz, isso aí foi extrasístole mesmo. Aí você tem que ver se for uma extrasístole do, do paciente ou do catéter também, porque o médico vai estar mexendo, certo? Então ele vai bater, puta, fez uma extrasístole. É aquilo que eu falei. Vê se é coronário, ver se conseguir ver as derivações do ECG, né, para comparar e ver se não for uma catetada. Outra informação, se for Isso coletando catetar, manual, você disse? Porque no automático vai ser muito rápido, vai passar, você nem vai ver, vai ter que ser feito no manual, né? então, aí o que, que eu costumo fazer? Eu vou coletando, se for, entrou um ataque atrial, sustentou, beleza. Desde que esteja setado bonitinho, né, a janela e tudo, e o autopilot, deixa fazer no autopilot, vai ser muito mais produtivo. Se fica nesse entra e sai, eu prefiro, a primeiro momento, fazer manual, né? Até para sentir, ver se está tudo direitinho. E se for o caso, depois eu solto ele no autopilot.
Quando é extrasístole, propriamente dito, particularmente eu gosto de fazer manualmente, tá? Por quê? Porque como a extrasístole é mais difícil, tem alguns parâmetros ali no autopilot que não dá para você setar. Por exemplo, o ciclo não vai rolar ali se você setar em extrasístole, né? Porque a extrasístole ela não tem um ciclo fixo. Então você tiraria ele dali. Então, se você não tem um ciclo, qualquer catetada também pode interferir um pouquinho e o seu autopilot identificar que é uma arritmia e coletar. Então, eu acho que pode ir sujando muito o mapa, tá? Então, se é extrasístole, eu prefiro ir fazendo manual, a menos que seja um bigeminismo, puta, tem extrasístole pra cacete, também a extrasístole acaba sendo muito constante, né? Um bigeminismo, um trigeminismo, aí beleza, dá para Meio soltar também. irregular, né? A extracístole é meio irregular. Isso, se for irregular, aí eu vou Uhum. no manual, Ah, e tomando esse cuidado, uma outra coisa que você pode identificar também, putz, isso aqui é extrasístole ou é catetada? Muitas vezes, na catetada, você vai ver que você vai ter um potencial no seu catéter mapeador extremamente precoce, tá? uhum. E aí você fala, putz, aí, sei lá, tem 70 de precocidade. Você fala, será? Né? Lembrando que, mais uma informação, quando a gente fala de precocidade, só como um exemplo, a gente pega uma extracístole ventricular. Ah, tá, 20 milissegundos de precocidade, certo? Sempre que a gente fala em precocidade, a gente tem que falar do início, ali no caso, do QRS, certo? Para trás. Então, ele está 20 segundos mais precoce do que o início do complexo QRS. Tá? No caso aqui de uma extrasístole atrial, numa TA, a gente tem que ver a precocidade em relação à onda P, certo? Então, pega o início da onda P, não, esse potencial está 10 milissegundos mais precoce que a onda P. Por que eu estou falando isso? Porque o valor que o Columbus vai nos entregar de precocidade, né, ele vai aparecer. Ó, você tá vendo esse valorzinho aqui no 78? Uhum. Né? Vamos supor que ele estivesse pegando o ponto certo. Ele estaria dizendo assim, falou, ó, ele está 78 milissegundos mais tardio, ele está positivo, em relação à sua referência. Então, em relação ao meu seio distal, se eu pegar uma reguinha e medir, ele está 78 milissegundos de distância, De distância tá? da onde? Da tua Da minha referência. referência. Isso. Tá, É sempre em relação à referência. E é certo. esse o ponto. Aí vamos supor que ele tivesse pego um pontinho aqui que deu menos 40, certo? Deixa eu ver se eu tenho algum aqui. Opa, e não que eu deixei frisado ali. Então vamos supor que ele tivesse pego um pontinho aqui menos 40. Ele estaria menos 40 em relação à minha referência, que é o seio distal. Então, seria errado eu falar para o médico assim, doutor, você tem 40 milissegundos de precocidade aí. Porque provavelmente o médico vai pensar em relação à arritmia, em relação à onda P, não em relação à sua referência, certo? Então, o que você teria que fazer para dar uma informação concreta? Por isso que é legal quando o polígrafo e Columbus trabalham juntos, tá? Se tiver alguém bem atento no polígrafo, já pode ir fazendo essas medidas, né? Ou você pode verificar no Columbus. O que você faria? Você pegaria uma reguinha do início da onda P, e Uhum. jogaria até onde está o seu potencial de fato, né? Mais precoce ali. Aí você ia E ter uma precocidade real em relação à onda P da arritmia, esse tá? potencial que ele marcou como 78 aí, você fez manual e ele marcou esse ponto como mais precoce, é isso? Por isso que ele salvou, ele gravou como 78 milissegundos? Não, aqui na verdade simplesmente eu estava trigando aqui e eu dei um Hum. F11, eu dei um Sim, freeze, coletou um ponto. né? E aí, só que como isso aqui é uma linha de base e está com interferência, ele
interpretou que o ponto que devia cair ali é aqui. Sei lá, se ele está com absolute value ou alguma coisa assim. E, obviamente que é um ponto errado, inclusive está fora da minha janela. Né? Tá. Mesmo que eu o coletasse manualmente, ele não ia jogar no meu mapa. Então, aqui o que ele está me dizendo é que ele está a 78 milissegundos tardio em relação à minha referência. Certo? Ah, tá. Ele ficou no 78 aí somente na expressão, mas o ponto é aquele lá mesmo, é aquele que está em amarelinho, né? Isso, então, exato. Ah, não, É, isso eu é, é, confundi, porque bem em cima do 78 tem um ruído aí um pouco maior, né? É por isso que ah, eu achei que o ponto era aquele. não, Tá, desculpa. Não, não, esquece isso daqui. tá, O que ele considera é o amarelinho, perfeito. tá? Ele só deu o valor para cá, mas o que ele considera é ali. Tá. Ah, tá, então recapitulando, você vai pegar, dar um F11 ali para no momento da sua arritmia. Então, o que você tem que saber se é arritmia mesmo, ou se é catetado ou sinusal? Verifica o ECG, né, morfologia da onda P, a morfologia, né, de certa forma, do seu seio coronário, como é que vai estar o átrio no seu seio coronário naquele momento. Verificar se tem uma super precocidade ou não, né, para poder diferenciar se é uma catetada ou não. Porque às vezes a catetada, ela está próxima ao ponto, ao local efetivo da arritmia. Então, se às vezes a gente olha a onda P, ela vai estar igual. Morfologia aqui do QRS, desculpa, do seio coronário, vai estar igual. Mas às vezes tá uma puta de uma precocidade que é meio sem noção, sabe? 100 milissegundos de precocidade. Aí você fala, putz, é mais fácil ser uma catetada do que ser uma arritmia com tanta precocidade assim. Hum. Então, são essas pequenas observações que às vezes ajudam, tá? No processo ali. E, obviamente, também verificar se aquele ponto que você pegou, a cor que, né, que ele está mostrando ali, né, do ponto que ele enxergou, se ela está muito fora do que seria como é que eu uso a palavra ali? Do que seria Coerente. coerente, exato, obrigado, com as cores que estão se apresentando, tá? Então, gente, eu acho que basicamente, e como eu disse, eu gosto de 50 milissegundos, eu acho que fica mais fácil de enxergar quando é extracístole. Tá? Você vê que encurta bem nessa distância entre um QRS e outro, desde que seja uma extracístole atrial conduzida para o QRS, né? Ela pode ser isolada, bloqueada ali. E vocês vão fazer também adicionalmente a isso. Vão clicar com o botão direito na barra de cores e colocar como Auto Color Scale, tá? Porque o que, que o autocolor vai fazer? Conforme vocês, aqui, por exemplo, ó, estão vendo o meu mouse, né? Aqui ele não está com as cores ali, eu não peguei nenhum ponto. Mas o que, que o autocolor vai fazer? Se você pegou o seu primeiro ponto agora, você pegou lá, estava lá ataque, e você pegou o seu primeiro ponto. Como é o primeiro, né? E ele, vamos supor que ele caiu um pouquinho mais precoce aqui que a sua referência, que o seio distal aqui. Aí ele caiu um pontinho um pouco mais precoce que o seio distal. Que cor que ele vai colocar lá? Vermelho. Por que vermelho? Porque está mais precoce que sua Precoce. referência. Se for mais tardio, sei lá, ele vai jogar um roxo. Só que assim, quando você tem 2, 3 pontos, né? Qualquer pontinho mais precoce que você pegar com sua referência, ele vai ser o vermelho. Não quer dizer que seja ali o foco. É porque ele só tem aquilo ali de referência. Aí, conforme você vai andando no mapa, você achou um ponto mais precoce que aquele primeiro que você pegou. Então, o Columbus vai transferir aquele vermelho do primeiro ponto para esse segundo ponto mais precoce, certo? Só que ele só faz isso se a gente colocar naquele parâmetrozinho aqui do Autocolor Scale, porque automaticamente ele vai mudando essa escala de cores conforme ele acha um potencial mais precoce ou mais tardio,
e aí ele vai colocando as outras cores no intermediário desse mais precoce e mais tardio. E aí ele vai montando o seu mapa, certo? Então é muito importante, uma arritmia focal, a gente colocar um autocolor scale, tá? Se fosse uma Tá. reentrante, seria um pouquinho diferente. E eu acho que a última coisa, talvez eu tenha para falar, é isso aqui, ó, que é legal também, principalmente se for uma extrasístole, uma TA esquerda. Vocês concordam que numa TAC esquerda tudo ajuda, tá? Por quê? Porque aí o nosso seio coronário, vocês concordam que quando tiver em TAC ou na extrasístole, o seio distal ele vai vir mais precoce que o proximal, certo? Certo. Então, a nossa conformação aqui do catéter de seio, ela vai inverter. Então, ela está aqui assim, aí a hora que dá a extracístole, o ataque, ela inverte completamente. Aí é muito mais fácil da gente diferenciar um sinusal da ataque, certo? E não cometer o erro de pegar erroneamente um sinusal. E aí o que, que é legal fazer? Tá? Se for à direita, também dá para fazer, mas eu não sei. Como eu disse, como o seio vai ficar muito igual, talvez não ajude tanto. Mas à esquerda, ó, o que, que você vai fazer? Vocês vão vir aqui no templatezinho de cima, certo? Você clica nele ali, ó, e seleciona a. É legal que todos os canais do seio estejam com bons potenciais, tá? Você vai selecionar, igual você faria num ventrículo com metracístole ventricular, só que você vai selecionar os potenciais todos aqui do seio coronário, certo? Deixa ele bem fechadinho ali no átrio do seio, né? Bonitinho, ok? E aí, ó, deixa ele bem setadinho. Aí você clica lá no Select Template novamente e vocês vão ver que automaticamente ele vai jogar no ECG, tá? Mas o que a gente quer agora não é ECG, a gente quer o intracavitário. E aí vocês vão selecionar aqui ao lado, naqueles dois coraçõezinhos ali, ó, Uhum. ele muda pro intracavitário. Então agora ele usa, ao invés do ECG, ele vai usar aquele template que você selecionou do átrio do seio como o seu template. Obviamente você tem que fazer isso no ataque, certo? Aqui eu estou fazendo em sinusal. Mas vamos supor que fosse ataque esquerda, que o seio inverteu todo, ele está de distal para proximal. Você ia dizer para ele assim, falou, ó, o template que eu quero que você enxergue como ataque cardíaco é esse template do seio de distal mais precoce para proximal mais tardio, certo? E aí, uh, você deixando isso habilitado, que é o REM aqui do nosso autopilot, toda vez que a morfologia do seu seio coronário não estiver de acordo com o que você selecionou, ele não vai considerar. Aí é uma beleza para fazer o mapa. Tá? Ajuda muito. Óbvio que você tem que tomar cuidado, porque mesmo ele pode pegar ponto errado, porque às vezes você vai fazer uma extracístole, uma catetada no seu átrio esquerdo, vai mudar também essa conformação, e se cair igualzinho do jeito que você selecionou, ele vai acabar pegando erroneamente, né? Mas aí Tá. tem aqueles passos para identificar. É, Ou então, mas se qualquer cair ponto. igualzinho, pode aplicar, porque você bateu exatamente em cima do foco. Entendi. E É, o rei, então, qualquer ponto fora, ele não vai pegar. Fora Lembra dessa aquele fora, caso que a gente fez com o do Renan? Estava 7. tentando achar o caso aqui. Por algum motivo não está no meu pendrive, cara. Eu não exportei. Eu ia carregar aqui no simulador para a gente rever. Eu fiz exatamente isso, Gu. O paciente estava bigeminando. Ele faz um batimento sinusal, um batimento era extrasístole. Um sinusal, um extrasístole. E aí o que eu fiz? Eu vi que no seio coronário, quando era a arritmia do paciente, mudava o finalzinho aí do sinal do seio uhum, coronário. Entendeu? Tinha uma ondinha que aí está positivo, por exemplo, o seu seio coronário médio, no finalzinho tem uma ondinha positiva aí, tá vendo? O uhum, dele sim, ficava negativa quando era extrasístole. legal. Eu usei só o REM
e nada mais, cara. Não usei ciclo, não usei nada mais que isso. Legal, E MEC eu legal. usei. E todos os batimentos coletados ele coletou quando estava fazendo extra systole. O médico até falou: não, tem certeza que você está coletando quando é Uhum. arritmia do paciente, você está coletando sinusal, que está ficando muito próximo do nosso sinusal. Eu falei: não, é perisinusal, deve ser ali Uhum. na junção ali do final da crise terminalis com o apêndice ali naquela região, mas é a arritmia do paciente. Cara, foi uma aplicação, a gente aplicou e Legal, colocou, cara. legal. Tá vendo? Um detalhezinho, né? Que você viu ali na. Detalhe, o REM ajudou muito. Todos os pontos que eu coletei foram com o EasyStar, foram automáticos, e depois com o ablador, eu continuei usando a referência que eu tinha do REM, que era a sombra. Uhum. Quando o REM ficava verdinho, eu coletava manual com o ablador. Legal, top, Sabia, eu tinha top, certeza que eu estava coletando a arritmia certa. legal, legal. Vocês É, lembram desse caso aí, Gustavo e Marcos? Eu estou tentando lembrar aquele caso, se eu tenho, Sim, inclusive eu foi estou até aquele procurando. caso. Foi na primeira vinda, que no primeiro a gente fez um do Rafael, Sim, que foi só FA, foi o segundo caso. Que isso. até na hora que aplicou, a paciente degenerou, entrou em FA, e aí com 4 segundos cortou a FA. Logo na aplicação. E aí também parou o bigeminismo e ficou só no sinusal. Nossa, sinusal. Esse mesmo. Foi bem no Esse, átrio direito, foi bem ali próximo mesmo do nosso do nó. É, nesse caso eu não salvei, eu acho que não sei se o Rodrigo salvou também. Eu acho que não. Não, a gente estava eu tenho falando as aqui, eu vou imagens ligar dele, o mas eu Columbus e vou queria colocar no exportar. simulador. Eu vou orientar o Marcos aí para exportar e me mandar para colocar mandar pelo Drive e Hum. eu vou fazer um vídeo dele e vou mandar para vocês. Esse caso foi muito Vou legal, lá cara. exportar Acho esse que caso. exemplifica o que o Gustavo tá falando aí. então, caras, eu acho que assim, dessa parte, é isso. Deixa eu só ver se eu acho. Parei, né? Deixa eu só ver se eu acho, rapidinho. Um minutinho, só um videozinho, só para esclarecer uma coisa que eu estava falando. Foi 28/5, né, Marcos? 28/5. 28/5. Eu tenho um caso aqui de 23/5. Não é? Eu achei até as imagens que você fez do mapa final, né? É, eu te mandei De aí. 28/5. Isso, você tinha me enviado. Mas é essa paciente mesmo, Marcos, não é a Cláudia Hanna, Não, o nome dele era José de Ribamar. Zé Ribamar, né? É. Antônia Vilma foi o dia anterior, que foi o Dr. Rafael, que foi só isolamento de veias, e a gente fez a linha do Flutter. E aí no dia seguinte foi esse, que a gente fez primeiro a focal no ato direito, depois fez as veias. Isso. E aí antes disso foi as que o Gustavo fez, que foi quando teve até aquela apresentação. Exato, foram duas FA. É. Ó, está aparecendo. Apesar de isso aqui ser um flutter, ser um ataque focal, mas só para mostrar para vocês aqui. É, isso aqui é uma versão, acho que mais antiga aí
Eu não sou velho, então o Rodrigo deve ter usado, mas mesma coisa aqui, mas aparentemente parece que muda um pouquinho aqui, ó. Você vê que aqui ele está selecionado, né, com o REM, ó, né, na, no seio coronário Tem um ali. template do seio aí. Do set ali, né? Você setou ali em cima daquela janela, colocou pro seio, As linhazinhas E, azuis ali, as tá linhazinhas vendo? azul é o REM, né? Que é o REM. é, ele se torna o REM quando você clica nesses dois coraçõezinhos e ele vem pro intracavitário Vai. do Por seio. cavitar, Se tá. ele ficar lá em cima, aqui no ECG, aí ele é o 100, tá? Tá. Que não tá aqui Uhum. embaixo, mas... Uhum. Aí, ó, Não tá porque não interessa pra gente. isso. Porque ou ele é o 100 ou ele é o REM. Não dá para ele ser os dois ao Dá mesmo para usar tempo, os dois. tá? Aham. Ó, ele usou a referência aqui, ó, principal no seio 5,6 e usou uma segunda no proximal aqui, tá vendo? Aquele deltazinho em Então, roxo que eu falei, beleza. ó, tá? Certo. Então ele tem aqui, Esse aí é o aqui, ó, PS. isso, esse é o PS, que é o que ele tá usando aqui, ó. Aí o que que ele tá usando também? Ciclo, né? Porque no caso aqui é um ciclo estável, né? Então, Flutter. E o Mac, né? Para diminuir a incidência de pontos errados, né? Que ele vai medir a consistência dos seus pontos, né? Do catéter mapeador e comparar. De repente entra um ruído. Ele fala, não, tá, mas esses sinais, ele não sabe que é ruído, mas esses sinais não estavam no outro batimento. Então, no próximo também não vem. Então, ele entende que é ruído e não coleta. Tá? Basicamente assim. PS E aqui, na segunda referência, é isso? Sincero? O PS é somente a segunda referência? Não, né? Quando você habilita a segunda referência, ele te dá a possibilidade de usar o PS. Entendi. O PS ele vai comparar a referência um, a sua referência, com a segunda referência. Ele Tá. compara distância de uma para outra, que é a frequência, e ele também compara morfologia. Ele pega a morfologia das duas ondas, dos dois bipolos e compara. Se tiver alteração da morfologia, ele não coleta. Tá. e aqui, ó, é o que a gente tinha visto ali, ó. Onde tem essas bolinhas amarelinhas, onde ele está considerando o ponto que ele vai coletar. E aqui é o lat desse ponto, né? O local activation time. Oh, meu Deus. Se ele está precoce ou tardio, certo? Então, ó, por exemplo, em relação à referência dele aqui, seio 5 e 6, todos aqui estão tardios em relação à referência. Tá vendo? E aí, ó, ele vai coletar ali quiz star. E o que eu falei para você, da gente ir identificando se tem ponto certo ou errado, é isso aí, ó. Você vê que conforme ele vai caminhando e vai construindo o mapa, é que nesse caso é uma arritmia reentrante, tá? Mas vai se tornando consistente com as cores, né? Ele vem do vermelhinho, amarelo, verde, azul, roxo. Então vamos supor, ó, vamos supor, isso aqui acontece às vezes quando a gente pega ponto errado, ó. Não é o caso, tá? Mas exemplificando. A gente está com o mapa dessa forma aqui, a gente está, vamos supor, fosse uma focal, e aqui tá vermelhinho, putz, estamos achando um ponto ali, e a gente continua e pega, e de repente a gente pega um ponto e o mapa fica assim, fica tudo azul, Mudou tudo. tá? Tratando-se de uma arritmia focal, se acontece isso, ou o mapa fica tudo vermelho, ou fica tudo azul, pode saber, vai, aí você vem aqui ao lado, você habilita aquela janelinha lateral aqui na esquerda, vai lá em Map e busca nos pontos, né? Ordena eles por ordem de lat, né? De precoce e tardio, e vai buscar. Ou você tem um ponto que está muito precoce, está errado, e aí você deleta, ou você às vezes quando fica tudo azulzão assim, você vai na lista de pontos, você vê que tem um ponto que ele coletou super tardio, que é um ponto errado. A hora que você deleta esse ponto, ele
volta às cores normais, tá? Então, não é incomum a gente estar fazendo um mapa e, de repente, ele muda de cor, fica uma cor nada a ver, o mapa inteiro. É algum pontinho ou super precoce ou super tardio, tá? E, às vezes, você não precisa nem ir na lista de pontos. Você já vê o último pontinho que você acabou de coletar aqui, você clica nele, Clica deleta, nele. ele já, já volta, tá bom? Nesse caso, a ideia é um pouco outra, né? Mas pode acontecer. Ó. Então, ó, você vê que as cores elas vão tendo consistência, né? Do verde para o azul claro, para o escuro, para o roxo. Então, o que eu tinha comentado aquela hora é isso. Se você vê que de repente ele pega uma cor aqui no meio, onde está esse azulzinho aqui, ele começa a pegar vermelho. Vermelho. Fala, puta, cara, não tem nada a ver com essa região. Então, ou o seu mapa inteiro está errado e esse vermelho está certo, ou muito provavelmente esse Esse vermelho mapa aí, ó, se é o que olhar a vai estar janela ali. da direita, tá muito coerente. Dá para ver que realmente, ó, ele tá saindo do vermelho, tá indo para o Uhum, laranja, amarelo, verde, azul e por último roxo. Ou seja, ele tá sim, dando a volta certinho. Só de olhar o mapa eu sei que a coleta tá certa. exato. E aí, ó, vai terminando. Aqui, ó, que legal. Isso daqui eu gosto muito, tá? Só um outro adendo aí. Aqui ele ficou cinzinha. Por quê? Porque ele está usando o Scar Threshold lá em cima. Aquele coraçãozinho não aparece aí, né? O negócio tá aqui na frente. Cáspita. Ó, esse coraçãozinho com a bolinha branca aqui, que é o Scar Hum. Threshold, que eu gosto de usar também bastante. Justamente, principalmente a hora que você chega próximo à válvula, se ele coletar direitinho, ele vai ficar roxo, desculpa, vai ficar cinza. Aí fica mais fácil de você, no caso aqui, abrir a válvula tricúspide. Você sabe que onde está Já cinza é o sabe que o anel anel tá valvar, aí. É. tá? Então é bem legal também. Sempre uso o Scar Threshold. E aí, no fim das contas, ó, ele terminou o mapa, fez a propagação aqui, né? Então você vê que realmente ele está rodando, né? Em volta da válvula tricúspide, sentido anti-horário, passando pelo istmo. Então, um flutter típico, né? Vendo essa propagaçãozinha dele aqui. Acho que não vai ser o caso de vocês, né? De vocês, creio eu que seja focal, mas eu só quis mostrar justamente para a gente poder ver esses parâmetros sendo utilizados e a questão de ser coerente ali com as cores, tá? Olha, gente, eu acho que é isso, a menos que vocês tiverem dúvidas para a gente conversar, mas eu não sei se acho que eu falei tudo, né, Ru? O que você Eu acha? acho que o caso não vai rolar, né, Gustavo? Foi cancelado aí, o médico cancelou. Foi cancelado. Agora, É, aí você fez tudo pelo LAT, né? tudo E late. É. Power Scale, LAT. Uhum. Ó, vamos É, fazer uma receitinha de bolo aqui. porque assim, Agora, basicamente você tem dois mapas, né? Voltagem e LAT. Uhum, Né? O LAT bipolar. ele significa Local Activation Time, né? Então, é o tempo de Uhum. ativação local de cada ponto. E aí depende se ele pode ser tanto um LAT focal ou um LAT reentrante, né? Que são para arritmias E no diferentes. caso, se for uma arritmia focal, no caso, uma extrasístole atrial, um ataque atrial, seria para encontrar o foco da extrasístole pela ativação. Exato. E quando é reentrante, ele não tem um foco, ele tem um circuito. Aí tem um Então, você tem que circuito, a gente acha localizar o no ciclo. circuito para você queimar uma região para que esse circuito não Não encarrilhe outra vez. reentre. Aí faz em bipolar, né? Não, bipolar é o voltagem. Você continua em Bipolar LAT, voltado. só que aí você Ah, seleciona no mapa com o botão direito, você coloca como reentrante. sim. E na janelinha da esquerda, você coloca como reentrante. Ele tem a opção ali também. E também tem a opção do default, mas aí o default você tem que setar os parâmetros numa outra janela também. Essa consigo. paciente, eu até passei para o Gustavo, eu tinha conseguido os exames dela, ela faz praticamente o bigeminismo, igual aquela paciente do Dr. Renan fazia. Sinusal, um extrasístole, sinusal, um extrasístole. Aí depois faz um extrasístole e três sinusais, faz um trigeminismo. Ah, mas daí é uma benção para mapear, né, cara? Aí é bonito.
Aí Só É que bom. também. naquele dia ela não fez nada. Não tinha nada, nada, nada. Nada. É igual levar o carro no mecânico, né? Ele tá fazendo barulho até a porta do mecânico. A hora que entra na oficina, É, para. É, Ela, na verdade, ela faz mais de uma extrasístole, né? Eu passei pro Rodrigo esse caso. Eu passei lá o Marcos para ele também, o Holter. sim. deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui com vocês. Cara, cliquei no lugar errado aqui. Não está aparecendo opção aqui. Deveria. Bom, mas dá para fazer de outro jeito aqui. Peraí. Deixa eu interromper aqui. Nossa senhora. O sistema elétrico do Rodrigo. Deixa eu mover para o lado aqui as coisas. Aí, tá limpo. Receitinha de bolo, hein? Para resumir tudo. Eu faria isso aqui. Vamos usar os conceitos agora que o Gustavo nos ensinou aí. Tá arriscando? Tá. Beleza. Primeira coisa. Número um. Você precisa ver se a arritmia é mapeável, tá? Ontem o Gustavo me mandou um holter do paciente. Só nesse holter tem 5 morfologias diferentes, cara. Tem uma morfologia muito parecida com a sinusal, tem uma morfologia que o eixo é completamente invertido. Então, assim, é uma TAC que ela faz 30% no holter, 30% de extrasístoles. Desses 30% tem pelo menos 5 morfologias. Como que eu sei se a morfologia é mapeável ou não é mapeável? Ela tem que ser estável, ela tem que repetir, pelo menos. Você está fazendo lá 5 morfologias diferentes, mas tem uma que repete com frequência, é essa morfologia que eu vou mapear. Não dá para mapear 5 de uma vez. Você tem que escolher uma. Tem sistemas que até permitem mapear mais de uma, tá? No Columbo, você tem que escolher uma morfologia e falar, é essa aí que eu vou mapear. Então, eu teria que escolher a que ela está fazendo com mais frequência, né? E configurar o sistema para fazer o mapeamento. Então, primeira coisa, saber se é mapeável. Depois, se é mapeável, temos que ver direita ou esquerda, tá? Então, o seio coronário vai dizer isso, na maioria das vezes, né? Você vai lá, olha o seio coronário, e aí é o que o Gustavo mostrou. Se o 9 e 10 estiver mais precoce, provavelmente é do lado direito. Se o 1 e 2 ou algum outro polo tiver mais precoce, provavelmente é do lado esquerdo. Mapear ataque atrial de átrio esquerdo é muito fácil. De átrio direito é mais difícil, tá? É bem mais difícil, para falar a verdade. Então, segundo, saber se é direito ou esquerdo. É aí que eu estou parecendo um analfabeto. Eu não sei escrever com um tablet em pé, cara. Eu também não consigo, não. Tem que estar deitado, senão eu não consigo. Será que eu sou estranho? Saber se é direita ou esquerda. E aí você vai definir sua referência.
Vamos definir referência. Próximo passo. Como que eu defino minha referência? Você vai olhar lá o seio coronário e vai ver qual bipolo, né, é mais estável. Então, por exemplo, o 9 e 10 está ok. Você vai botar o 9 e 10 de referência. O que que eu preciso para ter uma boa referência? Fala aí. Bom sinal do ser coronário. Bom sinal. Se tiver um sinal de baixa amplitude, que fica variando, tá positivo, tá negativo, fica isodifásico, cara, não vai ser uma boa referência. Então, a referência que esteja fixa ali, ok? Que tenha boa amplitude, né? Não esteja com ruído, aí eu tenho uma referência ok. Beleza, defino minha referência. Se é ataque atrial, minha referência tem que ser seio coronário. Só o Gustavo conseguiu mapear uma arritmia atrial sem seio coronário, lá no Peru. Ah, sim, o caso lá do médico, né? O médico falou: não use seio coronário, se vira. Se vira sem seio coronário. Dá vontade de mandar para o inferno, né? Mas, então, tem que definir, tem que configurar a sua referência. Definir a referência. Configurou a referência, ela sempre vai estar em máximo value por default, tá? Então, mantém, não precisa tirar de máximo value, não. Seio coronário sempre vai ter ah, muito boa amplitude, se ele estiver bem posicionado lá. Então, o máximo vai funcionar sempre, tá bom demais. Máximo, ok. Referência definida. Depois de definir a referência, cara, eu não faço automapping, né? Eu não uso automapping sem usar o REM. Uhum, Peraí, concordo. apareceu um menu aqui que eu não quero que apareça. Sem usar duas coisas, o REM e o PS. E na maioria das vezes, o Mac. Então, para configurar seu autopilot, sempre vai ter que configurar o REM, o PS e o Mac. Se não tiver bem definido esses conceitos aí para vocês, nós gravamos um treinamento sobre isso e na hora que quiser pergunta, cara, porque eu ou o Gustavo a gente está disponível aí para ensinar Sim. vocês. O REM, como que a gente define o REM? Gustavo já ensinou. Primeiro, cria o template. Não, primeiro F11, né? Primeiro você dá um F11, Na arritmia. congela a tela, né? Na arritmia, tem que ser o batimento correto. Se é uma Ah, correto. extracistite, se tiver em TAC é mais fácil, porque você já sabe que aquela ali é a morfologia da TAC. Se está fazendo hora sinusal, hora extrasístole, dá um F11 na extrasístole, e aí você cria um template. Depois, esse template ele vai estar no ECG de superfície, você tem que mudar ele para o intracardíaco. É aquele íconezinho que tem dois corações dividido assim, ó, como se fosse uma porcentagem com o coração. E aí ele vai passar do ECG de superfície ou do Surface ECG para o IECG. Ele muda de um para o outro. Se eu não mudo, eu estou usando o 100. Aqui em cima é o 100 e aqui embaixo é o REM. Então, mudo lá para intracardíaco. Foi o que a gente fez aquele dia lá. Tinha uma ondinha no final lá do sinal do seio coronário. O seio coronário sinusal, ele tinha uma ondinha assim,
E o seio coronário da extrasístole, ele tinha uma ondinha assim no final, ó. Fazia mais ou menos isso. Invertia essa ondinha que tinha aí no final. Então, eu peguei isso como morfologia, que era exatamente o momento Tá da bom. extrasístole, e o REM, só ficava a barrinha do REM lá, só ficava verdinha quando estava exatamente com essa morfologia aqui, ó. Ok? Então, aí eu configurei o REM. O 100, eu gosto muito do 100, cara. Ó, do 100, do PS. Por quê? O PS, para arritmias atriais focais, o PS, para mim, ele foi feito para focal, tá? O que que ele faz? Você tem lá a sua referência, que é... O que que nós setamos de referência aí? Seio coronário, 9 e 10. O PS vai ser o delta referência, ok? É o delta reference. O delta reference, vamos colocar aqui, por exemplo, seio coronário, 1 e 2. O que que ele vai fazer aqui? Ele vai pegar o seu catéter lá de seio coronário, que tem 1, 2, 9 e 10. Duas coisas que ele faz. Uma, ele mede o intervalo daqui até aqui. Concorda que num batimento, dois eletrodos que estão no mesmo catéter, eles nunca vão mudar a distância entre eles. Essa, esse intervalo que eu tenho aqui em milissegundos, ele é muito mais confiável do que pegar um AA, né? Pegar um seio coronário atrial para o próximo batimento atrial. Então, aqui eu tenho um intervalo por batimento, e não de um batimento para o outro. Então, eu tenho um intervalo muito fixo ali. Outra coisa que ele faz, que aí é o que me faz acreditar que em focal tem que usar o PS, ele tem a morfologia. Vamos supor que o meu átrio está aqui, ó. Vou desenhar aqui para vocês. O meu átrio está aqui, meu átrio direito. E o foco dele, o foco dessa arritmia está vindo daqui, ok? Meu catéter lá no seio coronário, eu tenho lá 1, 2, 9, 10. Quando dispara esse foco, ele vai criar um vetor elétrico. Tem tudo a ver com as aulas que a gente está fazendo agora. Criou um vetor elétrico aqui. Esse vetor elétrico, eu tenho dois pontos observadores. Eu tenho um ponto observador aqui e eu tenho um ponto observador aqui. Certo? Cada ponto desse vai me registrar uma morfologia. Esse aqui que está mais... Os dois estão perpendiculares praticamente ao foco aqui nesse exemplo. Mas vamos supor que aqui ele registrou uma morfologia assim, positiva. Aqui ele registrou uma morfologia positiva, mas menos positiva e um pouquinho negativa. Ele registrou isso aqui, ok? Se o meu foco muda, o que que vai acontecer? Meu foco mudou para cá, ó. Esse vetor, ele vai mudar também. O meu vetor de despolarização mudou para cá. O que vai acontecer com as morfologias? Essa morfologia aqui, que estava se aproximando, agora está praticamente se afastando. Então, ele vai ter um Gostei. pouquinho mais de negativo e o positivo, ok? E essa aqui, que estava assim, vai estar totalmente positivo, por exemplo. Então, mudou a morfologia nos dois eletrodos. Isso aqui é o PS. Se ele teve uma variação de morfologia lá na minha barrinha, eu defino quanto eu permito, eu não lembro agora se é em números ou se é em percentual, o quanto de variação de morfologia que eu permito. Mas é muito, muito preciso
porque qualquer alteração da morfologia, ele não vai coletar. Ele vai ficar vermelho na barrinha, em vez de verde, ela vai ficar vermelha e não vai coletar. Isso evita coletar catetada e evita coletar quando faz um batimento sinusal. Olha lá, o nosso sinusal está muito perto, a morfologia do, da frente de onda do nosso sinusal é muito parecida com a de crista terminalis, por exemplo. Aquele dia lá a gente viu que a morfologia era exatamente igual em todas as derivações, só mudava um pouquinho lá no seio coronário. Tinha uma ondinha lá no seio coronário. Única coisa que eu vi de diferença. Até o médico ficou em dúvida se eu estava coletando sinusal ou se eu estava coletando arritmia. E, para nossa sorte, eu estava coletando arritmia, né? E deu certo. Então, assim, são duas coisas que eu usaria. Então, voltando lá no nosso passo a passo, o que que eu faria aqui? Definimos a referência, configuramos o PS, configuramos o REM, configuramos o PS, o MEC. Se vocês usarem o MEC, o Gustavo já falou, ele vai evitar, ele mede a consistência do sinal. Ele vai evitar que colete sinal muito fragmentado, de baixa amplitude, que vai atrapalhar seu mapa. Por que que atrapalha? Eu estou coletando um mapa focal. Eu quero precisão na ativação. Se eu tenho um sinal assim, ok, ele vai coletar lindo e a minha detecção vai estar exatamente no pico do sinal. Se eu pego um sinal de baixa amplitude e todo fragmentado, eu não consigo garantir que ele vai pegar o pico desse sinal, até porque não tem, ele tem vários picos, ele é fragmentado. Então, ora ele pode detectar aqui, ora ele pode detectar aqui, ora ele pode detectar aqui. Se isso acontece, eu já perdi a precisão do meu mapa. Eu preciso de um sinal limpo e que ele detecte o início da despolarização. Então, o MEC vai evitar isso aqui, ó. Não vai deixar vocês coletarem. E não faria nada mais que isso, cara. Defini a referência, configurei o REM, configurei o PS. Não está em TAC, está fazendo extra. Se tiver em TAC, eu também uso o CL, tá? Certo, Por sim, quê? Porque cara. o ciclo é Sim. fixo. Uhum. Uhum. Então, eu uso o CL, vou lá, dou um reset lá no ciclo. Quando vai começar a mapear, a barrinha do ciclo vai ficar verdinha, começa a coletar, beleza. É, se não tem, se é extrasístole, o CL já não se aplica. Então não adianta querer usar o CL que você não vai conseguir. Ô, só uma dúvida. Você sabe se, por acaso, a hora que der extrasístole, a gente frisar, e nesse batimento da extrasístole, obviamente, se tiver o mesmo intervalo, vamos supor que bigemine, e tem o mesmo intervalo de acoplamento em todo bigeminismo, a gente der o F11 na extrasístole e resetar o ciclo nessa extrasístole, você sabe se o sistema ele vai entender essa esse intervalo da extrasístole, e se o intervalo de acoplamento for igual em todas, ele acaba pegando e o ciclo funcionaria nesse caso? Já Não, porque testou isso ou não? ele não pega por batimento. Ele pega alguns batimentos para determinar o ciclo. Ah, tá. É, Tá. Não mas é um batimento único, mesmo até no porque. geminismo pode variar, né? Pode variar É, o. não, mas eu entendi a É, pergunta do Gustavo. Imagina que ele está fazendo isso aqui, ó. Ele faz aqui uma extrasístole, Uhum. um batimento normal. Vamos diferenciar um do outro aqui. Aí ele faz outra extrasístole, outro batimento normal. Uhum. O ciclo do batimento para extrasístole, É o né, mesmo. é o mesmo, vai ser sempre o mesmo. Ele estava perguntando se eu friso nesse batimento, se ele vai considerar só isso aqui. Ou seja, isso faz sentido, porque se ele está fazendo a cada 3 sinusais, ele manda uma extrasístole. Aqui está É, ele vai extrasístole. achar que está sinusal. Ele só vai ficar verdinho o ciclo quando tiver uma extrasístole com um batimento sinusal. Mas não é isso que ele faz. O algoritmo, ele pega vários batimentos e aí ele faz uma média desses vários batimentos e me dá uma frequência. Então não funcionaria.
Tá. Ele funciona desse jeito aí, não vai funcionar. Então, eu usaria lá CL, se for, se tiver em TAC, eu usaria CL, REM, PS. O PS, lembrem que quando vai começar a mapear, o REM a gente pega a morfologia, ok. O REM é por morfologia. O ciclo tem aquele botãozinho de reset lá, que é tipo um botão de reciclar. Tem um botãozinho assim. O PS, ele tem um outro batimento. Eu não vou conseguir mostrar aqui agora, mas no vídeo do Gustavo dava para ver. Você tem que dar um reset no PS também. Ele tem É, um, do ladinho lá, tem um botãozinho. ele tem um botãozinho de reset PS. E o Mac. O Mac para evitar pegar sinal fragmentado. Essa seria a minha receitinha de bolo, ok? Se tiver em TAC. Se Se tiver não tiver em fazendo TAC, só tira o CL. só extrasístole, você tira o CL. Perfeito. E E vai tem um coletando e fica botãozinho de no. olho no mapa. Fica de olho no mapa. As cores estão bonitinhas ali, de repente muda tudo. Cara, mudou tudo, já dá um F11, porque ele para o autopilot na hora que você dá um F11, ele já desabilita as próximas coletas. Vai lá na sua lista de pontos coletados. Ele sempre vai listar os últimos, né? Primeiro ali na coleta, e olha ali qual ponto que você coletou que está errado. Eu gosto de pegar o último, seleciono ele com o mouse e vou passando um por um e vou olhando lá. Ele vai criando uma máscara cinza em cima do ponto que eu coletei. Se é com o EasyStar, ele coleta 10 ao mesmo tempo, né? Então eu olho qual que está com a máscarazinha cinza, que é o que ele coletou. Se eu vejo um ali que tem uma linha praticamente isoelétrica com um sinal, é esse aí que está ferrando meu mapa. Eu vou lá e apago ele. Ele já está selecionado, dá um F7, ele apaga, ou você vai lá com o botão direito e clica em deletar. Então, todos que tiverem ali na minha lista, os últimos, né? Eu não vou olhar todos. Os 10 últimos, os 20 últimos, sei lá, passo rapidinho. Vejo que algum deles ou está muito fragmentado, ele está detectando no lugar errado, ou tem uma linha ISO e ele está detectando em algum ponto dessa linha que não tem nenhuma coerência. Apaga que seu mapa vai voltar ao normal. E dá para fazer O, isso bem rápido. Faço tudo por teclado, não uso nem o mouse, cara. o que que você F11 falou apaga o desse. F12, né? Como? É F11 para pegar, coletar o ponto. Se tiver errado, Não, apaga. se você fizer manual. Nesse caso, você está fazendo automático. Então, você vai parar a coleta automática, Ah, vai na entendi, no barra F11. esquerda lá em Map, e ele tem uma lista de pontos que ele fez ali de mapeamento, Tá. e aí você vai clicar no último coletado. E aí você vai abaixando ele ali com a setinha do teclado para baixo. Você vai baixando, baixando. Cada hora que você baixa, ele te mostra na janela Um de ponto. interesse um ponto coletado. Tá. Viu que o ponto não está coerente? Elimina. Elimina aquele ponto. Aí seu mapa vai voltar ao normal. Ô, Beleza. Rô, só uma coisa. O PS foi o que tem um reset. Tem. Ah, cara, deixa eu só compartilhar aqui, ó, meu videozinho, só para. Eu quero que você me mostre esse reset aqui, porque eu não me Compartilha lembro dele. sua tela aí. Deixa eu tirar a minha aqui agora. Eu não sei como é que eu faço. Apareceu a minha aí para vocês? Parecia. Deixa eu... Tô nem vendo vocês. Agora sim. O seu cursor tá bem em cima dele aí, Gustavo. É É, esse aqui? é É. isso aí. Engraçado, cara. Eu nunca usei esse. Inclusive, ontem eu estava procurando para ver exatamente o que que era, porque o Sinésio me perguntou desse botão aqui, né? Hum, E eu testei ontem e tal, eu ia até te perguntar, porque eu nunca usei esse reset, não. E meu PS sempre funcionou legalzinho, mas eu não resetei. Interessante. Eu vou Deixa eu verificar isso aqui. mostrar aqui no simulador. Já estou compartilhando a tela também, né? Espera aí que eu já parei.
É, deixa eu pegar o simulador aqui, ó. 4.9. Vou criar um casinho aqui. Estão vendo minha tela? Sim. Sim. Bom, RTM. Vou fazer. Tá em TAC, tá? Não tá em extra, não é extra system, é TAC. Então, eu vou configurar aqui meu automapping. Vou mapear átrio direito e vou mapear em TAC. É uma frequência fixa. Então, mantenho lá. Deixa eu só criar aqui um easy loop aqui, para eu ter canais. Minha referência, ó. Defini minha referência, eu vou lá no seio coronário, 910. Minha segunda referência, ligo o RMask sempre. Se é atrial, sempre ligo o RMask. Vou lá no Peak Channel ou no Second Reference e pego o seio coronário 1 e 2. Agora eu tenho uma referência e tenho delta referência aqui. Essa pode manter em ABS velho, não precisa mudar. E essa aqui Uhum. também não. Assim já funciona muito bem. Volto para mapping. Tenho agora aqui todos os meus canais. Olha lá, tá tudo aí. Da cor que eu tenho toque, eu não consigo trabalhar tudo com a mesma cor, cara. Eu tenho um problema Ah, sério não, tem como não. de cabeça, eu acho. Acho que eu tenho alguma doença. Eu não consigo, não. Costume, né, cara? Sempre foi Agora colorido, eu né? tenho três cores aí, ó. Inclusive, eu tenho agora o meu map proximal. Vou tirar o. Gosto muito do unipolar, tá? Para tudo que é focal, gosto de usar o unipolar. É, Mas tem isso também. depois que o Marcos exportar o caso lá, eu vou carregar ele aqui e aí a gente vai analisar junto. Vocês vão ver que tem um. O unipolar faz muito sentido também. Ok. Tiro CM, tiro respiration, e agora eu tenho quatro parâmetros aí, ó. Não sei por que não está trigando meu seio coronário, porque não tem sinal na minha referência. Olha lá, é mínimo, tá vendo? O 9 e 10, olha lá, Uhum. é É, negativo. Então, provavelmente, se eu vier aqui mudar para mínimo, ele deve começar a trigar o meu ali, mas não está. Você sabia que dá para mexer na sensibilidade, né, Gustavo, da referência? Sim, Ah, a lá gente embaixo. aprendeu junto na China, né? Ó, vou mexer aqui Mas, nessas. mas isso muda para você aumentando a sensibilidade, mexer na sensibilidade. Eu É, consigo mas, deixar mais sensível a minha referência. Só que aqui, como é simulador, cara, não vai rolar. Será que no 7.8 não pega melhor a referência? Eu Tá vou com um sinal tentar maior? pegar no 7, 8. Deixa eu tentar. Deixa eu mudar aqui para 7 e 8. Vamos ver. Oxe, zero amplitude. pequena, né? Mesmo aumentando, tem que aumentar. É. Deveria. Tem boa morfologia lá no 7 e 8, mas ele não está funcionando. Deixa eu dar um reset no ciclo aqui, vamos ver. Bom, então está configurado aí meu mapa, ok? Eu vou fazer uma morfologia do seio coronário. Eu dou um F11 para frisar, F11. Aí eu vou lá neste ícone aqui, que é o Select Template. Seleciono meu seio coronário. Clico nele de novo. Ó, tá no superfície. Quando eu desclico o Select Template, ele já habilita automaticamente esse Show Template, tá? E Uhum. aí eu vou no último lá, que é o SIECG, clico nele, ele muda de Surface para intracavitário. E agora eu tenho aí o meu REM configurado. O PS, vou começar a coletar agora. Está no ritmo mapeável lá que eu defini. Eu venho aqui no PS e clico aqui, ó. Reset PS Value. exemplos.
engraçado, quando eu ponho o mouse em cima, ele não aparece o escrito Reset PS Value. Por isso Cara, que eu não só conseguia da saber o que que é. 4.9 ou 4.6 para cima. Hum, Na tá. 4.4 realmente não tem. É por isso que eu não conseguia saber o que que era esse negócio. Agora fez sentido. Bom, Agora ele legal. mostra em tudo, tá vendo? Ó? Todos que eu Ah, legal. Puta, aí é bom. ele mostra. Ah, Tá. o PS, olha lá, o PS é por percentual. Então eu defino aqui quanto, não, não, é de 0 a 50. Em números, Ok. quanto que eu permito de variação de morfologia no PS. O REM é percentual, ele já tem uma variação ali de 20% que está bom para taquicardia. Uhum. Realmente é uma variação que tem. E o ciclo tem 10% de variação, também está bom para taquicardia. Isso aqui É, eu nunca altero. o REM é Então, o percentual ciclo porque não é em lá. milissegundos, então. Ele é em porcentagem do duração do ciclo, é isso? E Porcentagem permite uma de variação variação de do até ciclo. 10%. É, até dez Tá. por cento ele vai aceitar. 10% abaixo do 100%, né? Não, 10% seria, vamos supor, ele está aqui, ó, com uma frequência de 80, né? Ou um ciclo de 739. Ele pode ter uma variação desses 739 de dez por 10% cento para cima ou para baixo, Então, entendeu? sim. Ou seja, a frequência é 80, 10% de 80 é 8. Se tiver entre 88 e 75, Dois. 72, 73, Sim. 73 a 88 ele vai coletar. Se tiver fora dessa faixa, ele não vai coletar, porque ultrapassa os 10% para cima e para baixo. Certo. Compreenderam? Ó, vou passar a minha referência aqui para o D2, só para a gente ver aqui funcionando. Olha lá, o ciclo tá legal. O REM, vou dar um F11, vou configurar de novo o REM. Olha lá. Eu volto para o meu template, seleciono, clico novamente, já está no intracavitário, accept. O meu REM agora fica verdinho, ó, em alguns momentos, tá vendo? Tem uma variação aí. O PS, se eu clicar em PS agora, ele também vai ficar verdinho, a menos que mude o ritmo. Olha lá. Mudou o foco, muda o PS. Tem que funcionar assim, Gustavo, quando você for mapear. Todos têm que, em algum momento, todos têm que estar verde. Ah, o PS está ficando vermelho de vez em quando. Vou tirar o PS. Cara, não tira, porque é ele que está te salvando de coletar batimento errado. O REM, a mesma coisa. Ó, deixa que ele vai coletar menos, mas ele vai coletar correto. E lembrem de ativar aqui embaixo. Ó, se eu não ativo aqui, tá? Que é esse sinalzinho aqui de um QRS, se eu não ativo aqui, ele não vai coletar pontos. E aí eu começo a fazer a coleta. Estou coletando. Quando ficar tudo verdinho, ele coleta. Olha lá. Ah, aquele sinalzinho tem que estar do lado do ciclo ali, né? Aqui. Esse aqui, ó. Lá embaixo, do lado do off, olha, botão off, Ah, tem sim, dois ícones. Tem um aquele coração e um ECG. Você tem que estar com os dois habilitados para ele coletar morfologia ah, e não, mapa. sim. Se eu É que não estava desabilito aparecendo o aqui para mim. coração, ele para de coletar morfologia, Ah, claro. mas continua coletando mapa elétrico. Se eu Uhum. habilito o coração e desabilito lá embaixo, ele estava ficando coerente. Olha lá, estava bonitinho. De repente mudou totalmente de cor. Eu venho aqui, paro de coletar mapa, ou dou um F11 que ele para também. Depois eu dou um F12, olha lá, está coletando. Vou dar um F11 aqui, ó. Pum,
automaticamente ele desabilita, tá vendo? Aí eu dou um Uhum. F12 porque eu não quero pegar esse ponto que eu dei F11. Eu descarto. E aí eu venho aqui do lado, olha lá a minha lista de pontos. Ele tá do último. Ah, não, ele tá aqui, não tá por ID. Ó, eu coloco por ID, ele vai pegar. Foi o primeiro, ele tá pegando aqui do último para o primeiro. Daí eu venho aqui no meu último, olha lá o que ele faz. Ele seleciona o ponto que eu coletei e cria uma máscara cinza em cima do ponto, para eu saber que foi ele. E aí eu vou baixando, esse aqui tá ok, vou pro próximo. Opa, esse aqui não tá legal, F7 nele. Eu já deleto esse ponto. Vou pro próximo. Ah, o próximo nem foi considerado. Ó. Os que tiverem com essa marcação aqui em Electrode, aqui ó, em Elect, ele não foi considerado no mapa. Ele está como filtrado. Tá? Provavelmente por causa da distância da geometria. Se eu aumentar aqui, ó, provavelmente ele vai considerar, tá vendo? Olha lá. Agora todos foram considerados. Mas isso aqui a gente mantém sempre em 4, não vale a pena mexer, principalmente focal, não vale a pena. Para voltagem até altero aí de vez em quando, mas não, tirando isso não. E aí eu venho aqui em todos que foram utilizados, ó, e vejo o sinal. Opa, esse aqui é o que está cagando meu mapa. Eu venho aqui, botão direito, delete, não hide, tá? Delete, tem que deletar, senão ele não sai do mapa. Se eu der só um hide, ele continua atrapalhando, estragando meu mapa do mesmo jeito. Tá? E aí, beleza, corrigi esse ponto. Tá funcionando bem o automap? Vem aqui, habilito de novo e ele volta a coletar automático de novo. Segue aí coletando e assim vai. Olha lá. O ciclo fica vermelho às vezes, o REM fica vermelho, o PS fica vermelho, o MEC. Cara, é o algoritmo trabalhando. Se tiver bem setado, ele vai te dar um resultado muito bom no final. Terminou, off. Quer ver a propagação? Vai lá em Propagation e dá um play. E ele vai fazer uma propagação. E aqui não vai porque tem pouquinho ponto. Se aumentar aqui até Sim. vai. Ô, aproveitando que você está aí, você reparou que o propagation nessa versão mais nova, ele fica muito rápido e a largura ali, o widget, você não consegue baixar ele muito e ele fica rodando rápido. Você já viu isso? Já, eu também achei que está muito rápido. Mesmo no step mais baixo que ele Isso. permite, ainda tá muito rápido. O que eu É, estou eu... fazendo, sabe o que que é, cara? Eu paro e eu faço ele manual, a propagação. Sim, sim. Eu faço manual. É, Não tem tá. como mudar a velocidade, né? Isso quer dizer. Esse step seria a velocidade, mas não tem um valor fixo de velocidade, né? Para cada mapa, ele te permite baixar até um certo valor. Você vem aqui e coloca no mínimo possível. Mesmo assim, ele está ficando muito rápido. E aí eu venho e faço manual aqui. Se é Tá. focal, eu gosto de usar manual, que é até bom você ver onde ativa primeiro. Eu, Sim. eu gosto de usar manual. Ah lá, Gustavo, o mapa estava em LAT, a minha barra de cores estava Auto Color Scale e feito. É isso aí. O resto, cara, é observação. Poxa, parou de coletar, ficou tudo vermelho. Bicho, se ficar tudo vermelho aqui, ou ele saiu do ataque, ou tá fazendo um ataque diferente, mudou o foco, e aí realmente vai ficar tudo vermelho. Identificou, pega um ponto coletado e compara com o que está agora. Identificou que mudou o foco, aí você tem que ir lá no RTM ou dar um remap, já está 4 construído, vem aqui dar um remap e começa de novo, criando um REM para morfologia nova ou
fica com o mapa que você já tem ali e pronto. Depende muito do que o médico vai querer fazer, mas você vai conseguir falar para ele, ó, doutor, ficou tudo vermelho aqui, o paciente mudou, o foco mudou. Ou a gente mapeia esse novo foco, ou a gente vai atrás daquele lá e queima o que tem de mapa, vê se está coerente, se dá para queimar e toca o barco. Aí você tem que começar um novo mapa, né? Para, se for mapear um novo foco, senão não pode mapear no mesmo mapa que você estava fazendo. É, botão direito lá, remap. Não Assim, na precisa remap, né? criar novo RTM, que senão você vai ter que coletar a morfologia, a geometria toda de novo. Aproveita a geometria que você tem e só dá um remap No aqui, ó. remap. Ó, remap. No remap, olha lá que aqui ele manteve a morfologia do meu seio coronário, tá vendo? Não quero. Eu tenho que pegar uma nova morfologia. Então, eu vou lá e configuro de novo. Átrio direito, digo que está em taquicardia, tiro o que eu não vou usar aqui, acabei tirando o Mac, não importa. A gente bota ele de novo. Ó. Reconfiguro o meu REM. Como que eu vou fazer? F11, clico lá no Select Template, ele já apaga o template anterior, seleciono de novo, clico outra vez no Select Template e já está no intracavitário. Ó, que eu cliquei a primeira vez, ele já mantém no intracavitário. Aí é só dar um accept e agora eu tenho o meu REM configurado lá bonitinho. Pode ver que às vezes ele fica quase tudo 100%. Ó. Fica todo 100%, inclusive. Complexo. Detalhes, cara. Eu não diria que é complexo. Tem muitos pontos de atenção aí que se você não tomar cuidado, você não vai ter resultado. Não recomendo fazer manual. Ah, o manual, eu tenho mais controle. Eu só faço manual se estiver coletando com ablador. Com EasyStar, não vale a pena, cara. Vale mais a pena você perder um tempinho e configurar direito o seu autopilot do que fazer manual. Minha opinião, tá? Isso é muito pessoal, mas é minha opinião. Via de regra eu também uso, mas dependendo do caso, Ah, cara, ou é da uma extra mulher, simples que aparece um depende. agora, uma daqui, duas telas. Aí dá para fazer manual. Você vai Né? perder alguns critérios ali que o seu olho não está treinado para enxergar, que o autopilot está treinado, né? Sim, com Ele certeza. não erra nesses critérios, a gente erra porque muda uma ondinha ali, tem uma coisinha diferente. Você não viu, você vai coletar. Mas vai te levar pelo menos próximo do foco e você vai ter resultado na pior das hipóteses. Quanto mais algoritmo você usar, mais chance de ter um resultado preciso, você tem. Não, beleza. Trava a tua agenda aí para semana do dia 27. Consegue? 27 de julho? É, 27 de julho, consigo. Julho a consegue. gente não tem nada, né? Hã? Julho não temos nada programado. Tá. Tem três já autorizados, mas